estamos aqui, unidos e reunidos em seu nome, para consolidarmos em nosso coração conhecimentos e sentimentos que recordam a sua passagem e os seus ensinamentos que nos deixou. Agradecemos a recepção dos amigos encarnados e de Bezerra de Menezes ao adentrarmos neste centro espírita. Bezerra de Menezes, o grande orientador do movimento espírita brasileiro. Esse espírito tão vinculado ao Cristo e responsável pelas diretivas do plano espiritual, para que efetivemos a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho redivivo em nossa pátria. Rogamos a todos os espíritos superiores que amparam este nosso país, que fortaleçam os nossos corações e que envolvam com as suas vibrações de paz e harmonia a todas aquelas pessoas, governantes deste país, para que busquemos o bom senso, para que busquemos o diálogo, para que busquemos a comunhão social. Obrigado, Senhor, por permitir que eu fosse o direcionador da fala da espiritualidade e das vibrações que elas emanam a partir desta prece. Espero, Senhor, efetivamente, que Santa Luzia seja exemplo de união dos espíritas de Minas Gerais e do Brasil. Obrigado, seja conosco sempre, Senhor. Obrigado, Wagner. Obrigado, Décio, pela oração. Bom dia a todos. A nossa saudação fraterna a você que está acompanhando neste momento e que vai acompanhar depois também pelo YouTube a gravação. Deixamos aqui o nosso abraço muito carinhoso logo na abertura. É uma satisfação imensa estarmos juntos nesse terceiro encontro e aqui compartilhar com vocês as nossas experiências e que vem de um histórico, não é, de experiências de muitos trabalhadores ao longo do tempo. E antes de entrar nos dois aspectos que estão previstos abordar hoje, que seria a questão da organização, né, do trabalho e também a metodologia, nós gostaríamos de fazer uma reflexão breve, rápida, a respeito da importância do Evangelho Redivivo e o significado dele neste momento que nós estamos vivendo aqui, quando a humanidade dá os passos definitivos no rumo da regeneração, apesar das resistências que a gente encontra, das trevas, dos incautos, dos descuidados, e que vão atrasando o processo, mas nós estamos convencidos hoje de que, inclusive pela informação da espiritualidade amiga, que a humanidade avançou. Nós estamos, neste momento, com a maior parte da humanidade ligada à Terra, interessada no bem, ainda que não consiga praticar,
mas nós estamos caminhando no sentido, não é, da conscientização a respeito das nossas responsabilidades de filhos de Deus e das relações que devem existir entre nós, geridas pela fraternidade. Então, nós vamos recordar que o Evangelho Redivivo surge no momento próprio, adequado, é o primeiro programa de estudo que surge já na entrada da nova era. Todos os demais, eles surgiram e caracterizaram o período de transição previsto por Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1863, quando ele fala dos períodos do Espiritismo. E nós colocamos todos os estudos a partir do surgimento da evangelização espírita infanto-juvenil, 1919, no Rio de Janeiro, na FEB, e a partir dali, os programas de estudo que foram surgindo ao longo do tempo, depois de décadas de experiências que foram sendo acumuladas, e que deram surgimento, então, a diversos projetos de trabalho, começando pela criança e pelo jovem, porque nós adultos temos o hábito de resistir às influências e de mudar os nossos hábitos. Então, estávamos tão acostumados com aquelas reuniões práticas do espiritismo, fazendo mediunismo sem ter muita ideia da proposta de Kardec, porque não havia estudo, não é, em todos os centros relacionados com Allan Kardec, era mais palestra pública mesmo e mediunismo, né, mediunidade, sem uma orientação segura. A espiritualidade foi alertando, foi chamando a atenção, muitas mensagens ao longo do tempo, e então, como os adultos resistíamos, a espiritualidade conseguiu dar início ao primeiro estudo sistemático do espiritismo para as crianças e jovens, com o surgimento da evangelização espírita infanto-juvenil. Como eu disse, lá pelo ano de 1919, só em 1977, nós vamos conseguir lançar uma campanha de evangelização que começou nacional, foi transformada em campanha permanente depois, mas a partir daí nós vamos ver vários programas surgindo em vários lugares, alguns mais gerais, mas outros que se tornaram gerais com o tempo ou serviram de base para os desenvolvimentos de outros estudos. Vamos citar rapidamente, então, a partir da evangelização espírita infanto-juvenil, o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, mas, paralelo a isso, surgiu também um programa de estudo da mediunidade chamado COEM, no sul do Brasil, né, lá no Paraná, e nós tivemos, eu não vou falar na sequência, mas citando alguns exemplos apenas, não é? Nós tivemos a transformação depois por reclamação do movimento espírita de que o ESD era muito longo, e aí queriam diminuir o ESD, não é? Isso, a Marta teve que trabalhar nisso, que daqui a pouco ela vai estar com vocês também, e na conversa com a Cecília, depois de muita insistência, não é, que a Marta trazia as demandas do movimento espírita para ela, ela disse que ia concordar que reduzisse o ESD desde que não perdesse o conteúdo. Atenção, desde que o conteúdo não fosse perdido. Lembrem-se que eram 6 programas naquela época, no início, não é? E então surgiu o EAD. As pessoas que reclamavam que o ESD era muito longo com 4 anos, hoje ele está com um programa para 2 anos, mas tem mais 5 anos de EAD, o pessoal estuda e não reclama mais. Agora, ao invés de 4, são 7. Sabe a Cecília Rocha. Bem, aí, depois vai surgir, não é? Aí, paralelo, mais ou menos também, o programa de estudo da mediunidade, não é, coordenado pela FEB, já um programa mais amplo, voltado para o movimento espírita. Várias experiências surgem em São Paulo. Em 1972, a USE lança a campanha Comece pelo Começo. Em 75, essa campanha vai para o país. A FESP fazia seus cursos também. Nós vemos o surgimento do Miudinho, não é, em Minas, para o estudo ali, versículo a versículo, né, do Evangelho, e nós já tínhamos um estudo desses na época de Kardec, mas a ortodoxia dificulta o estudo muitas vezes, né? O primeiro estudo minucioso mesmo do Evangelho foi feito por Rustem, nos 4 Evangelhos Revelação da Revelação, que algumas pessoas ficam arrepiadas só de ouvir o nome.
não sei qual é o mistério das coisas, né? Mas Kardec vendia os livros, estava na lista dele quando ele desencarnou, tinha uma lista de livros que ele vendia na livraria, estavam lá os livros sendo vendidos, né? Apesar da discordância em certos pontos, mas a discordância não significa que tem que haver dissensão. E a gente, às vezes, não é, ortodoxamente, nos separamos e perdemos a oportunidade de estudar, de aprender aquilo que a gente poderia, não é, aprender. E aí vem, então, a evolução do processo, e os espíritos repetem, então, a experiência, quando a gente já está mais maduro, vem o miudinho, nos ajudando muito, né, nesse processo. Vai surgir, num dado momento, um estudo reflexivo do espiritismo no Mato Grosso, e isso tudo vai juntando as experiências, né? Estamos citando algumas, até que finalmente nós, como espíritas, já estávamos mais maduros, o movimento espírita está mais maduro, a própria humanidade amadureceu, e chegou a hora, então, de nós entendermos que a proposta iniciada por Allan Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que inaugura o período religioso do Espiritismo em 1864, no 18 de abril, nós temos o Livro dos Espíritos em 57. E aí nós vamos ter o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo em 64. Em 65 sai o lançamento do Céu e Inferno, confirmando o período religioso do Espiritismo, o início dele. E Kardec teve o cuidado de nos apresentar uma obra para o entendimento da mensagem moral do Cristo à luz do Espiritismo. Porque se naquele tempo ele tivesse nos recomendado que nós fôssemos diretamente à Bíblia, ou ainda que fosse só o Novo Testamento, naquele tempo, em 1864, nós então teríamos hoje um Espiritismo ortodoxo. Seria uma religião fundamentalista como as outras, porque nós não tínhamos condição de fazer diferente na época. Então, Kardec pacientemente elabora o Evangelho sob a inspiração do Espírito de Verdade, com uma pleiade de trabalhadores encarnados e desencarnados, para nos ensinar, e levamos mais de século para aprender a extrair o aspecto moral da mensagem do Cristo, que não está apenas nos 4 evangelistas, que está em todo o Novo Testamento. E não nos esqueçamos que o codificador, ele consulta o Antigo, ele conhecia profundamente o Antigo Testamento, tanto é que ele faz citações muito apropriadas, numa época que não tinha internet, o único jeito que tinha era ele ler mesmo. E ele, então, inicia, inclusive, o Céu e o Inferno, fazendo citação do Antigo Testamento. Em vários lugares nós vamos ver ele fazendo remissão ao Antigo Testamento, onde, especialmente, existem registros dos fenômenos, não é? Que mais tarde, então, ele veio batizar como fenômenos espíritas, são batizados como fenômenos espíritas, mas que naquela época era no campo do profetismo. Então, Allan Kardec, sabiamente, nos vai ensinar a extrair o espírito da letra. Hoje, então, o movimento espírita maduro, mais experiente, nós espíritas mais amadurecidos, não é todo mundo, mas nós temos uma grande parte mais amadurecida, já temos condição de debruçar sobre todo o Novo Testamento, sem o risco do ranço que a gente acumulou ao longo do tempo, da ortodoxia, das hierarquias sacerdotais, essa coisa toda que não é criação de Jesus, isso é invenção nossa, de acordo com as nossas possibilidades ao longo do tempo. Hoje nós podemos, então, mergulhar em todo o Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, ou 27 textos, como quiserem, para extrair de todo o Novo Testamento, da letra, o Espírito, e é a proposta, então, do Evangelho Redivivo, que, na realidade, o Espiritismo é o próprio Evangelho Redivivo. E o Evangelho Redivivo é um instrumento para que o Espiritismo cumpra a sua função. Então, colocado isso, nós vamos, se tiver dúvida, perguntas, coloquem, né? O Wagner já disse para vocês, se você estiver acompanhando pelo YouTube, coloque a sua dúvida aí no chat também do YouTube. O pessoal deve estar acompanhando, né, Wagner? Retira a pergunta e depois traz aqui para a gente. Quando der um certo momento antes do final, a gente pergunta para o Wagner se tem perguntas. Se tiver, a gente atende. Se não tiver, a gente continua, não é, encaminhando para
a conclusão da nossa atividade. Então, nós vamos agora à questão da organização. Como é que a gente organiza um grupo de estudo do Evangelho Redivivo? Nós acumulamos experiência fazendo isso com o ESD, com o EAD, com grupos de estudo da obra básica. Até esqueci de citar que o estudo da obra básica também começa pelo começo, lá em 72, na USE, não é? E depois espalhado pelo Brasil, era o estudo da obra básica. A gente ir lá em Kardec, ler Kardec, interpretar, estudar junto. E então, nós temos também esse estudo fundamental da obra básica, né, que dá base e dá condição para a gente chegar no Evangelho Redivivo. Então, como é que a gente organiza? A gente organiza como a gente organizava os estudos anteriores. Mas vejam bem, a metodologia evoluiu. Hoje, nós entendemos que o Espiritismo tem metodologia própria. Na época da evangelização espírita infanto-juvenil, o início do ESD, nós recorremos à academia. Não tinha outra maneira. As pessoas que estavam no movimento espírita, pedagogos, professores, não é? Pessoas relacionadas com o aspecto didático do ensino comum nas escolas, trouxe a experiência para dentro do Espiritismo. Não nos esqueçamos de que Allan Kardec é discípulo de Pestalozzi, ele era professor. Então, escreveu, inclusive, obras relacionadas com a educação na época, que estão, inclusive, atuais até hoje. Se a gente lê, a gente fica abismado de ver que, se aplicássemos as recomendações que Kardec fez naquela época, que foi premiado pela Academia de Arras, com o escrito que ele fez sobre a necessidade da reforma do ensino, nós teríamos uma reforma impressionante do ensino no nosso país e em vários lugares do mundo. Isso é uma realidade, porque o que Kardec escreveu é atemporal relacionado com isso, numa época que ele não era Allan Kardec, era Hipólito Leão Denis Arrivaio. Ainda não tinha surgido o espiritismo, né, naquele tempo. Então, ele já estava voltado para os aspectos da educação, da necessidade da educação das novas gerações e, inclusive, dos adultos também, não é? Então, nós vamos ver que o espiritismo é uma doutrina que nasce do estudo, da pesquisa, da investigação. É uma doutrina que tem o seu aspecto científico. E nós não podemos ignorar isso quando a gente está estudando o espiritismo, utilizando, não é, estudando o Novo Testamento, utilizando o espiritismo para entender a proposta do Cristo. Porque o que o Cristo nos traz também é ciência, ciência da alma. Não é religião, naquele sentido tradicional, inimiga da ciência. Isso não existe no Espiritismo. Tanto é que Allan Kardec, no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma proposta de união da ciência e da religião. Mas não da religião ortodoxa, os rituais indo para a academia, ou os cientistas utilizando rituais das igrejas, sejam elas quais forem. Não é isso. Está tratando, de fato, do estudo da lei divina, para a qual se conduz a ciência e todo o campo do conhecimento humano, não importa qual denominação que a gente dê, no campo filosófico, no campo sociológico, psicológico, no campo científico. Então, a proposta do Espiritismo é abrangente e a gente vai entender, então, que o Espiritismo é ciência, não a ciência dos homens. Porque onde termina o objeto da ciência dos homens, começa o objeto da ciência do Espiritismo. Porque o Espiritismo estuda a existência dos espíritos, a sua sobrevivência e as suas relações conosco, chamados vivos, no Espiritismo encarnados. Não é? Então, a gente tem que respeitar esse aspecto científico do Espiritismo. Mas tem mais, não é? Porque o Espiritismo, ele é uma ciência filosófica. Uma ciência de caráter filosófico. Porque questiona, busca as respostas. E, inclusive, o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, já é uma pergunta definidora. Quando Kardec, ao invés de perguntar quem é Deus, que é a nossa visão antropomórfica, Deus é um velho barbudo sentado num trono lá no céu, não é? Essa é a visão que a gente tinha. Então vem Kardec e pergunta: que é Deus? Despersonifica.
e dá chance aos espíritos de responder essa resposta magistral. Inteligência suprema, a causa primeira, ou primária de todas as coisas. Tem toda uma discussão de que seria mais adequado primária, outros dizem que é primeira. Então fica aí ao critério de cada um. O fato é que ele não é outra causa senão a primária de tudo, de fato, que existe, não é? E não existe causa secundária, a não ser derivada, de fato, da primária, que aí são os co-criadores, em plano menor, em plano maior, porque tudo no universo contribui para a obra divina, mesmo no campo da inconsciência, quando nós, princípios espirituais, ainda não tínhamos desenvolvido a consciência, os nossos irmãos estão nesse estágio ainda e colaboram, cooperam com a obra da criação divina sem saber, mas mais tarde vamos adquirindo essa consciência, somos convidados, como agora, a sermos conscientes do nosso papel. E o Evangelho Rede Viva vem nos ajudar nisso, não é? Então, o Espiritismo é essa ciência filosófica de consequências morais. Então, isso a gente não pode perder de vista. Uma vez a gente entendido isso, como é que a gente organiza o grupo de estudo? Organiza como sempre, mas a metodologia agora é diferente. Agora não é mais a metodologia da academia ou influenciada pela academia, é uma metodologia que está indo de volta para a academia, que já tem espíritas, que são pedagogos, são professores universitários, e que estão naturalmente levando aquilo que estão aprendendo, porque é uma metodologia que casa. O que Kardec utilizava não foi criação dele, na época, era fruto do iluminismo, não é? A metodologia de Kardec, da apresentação da tese, a gente já vai examinar tudo isso daqui a pouquinho, e essa metodologia é o que a gente tem que prestar atenção nela, porque ela é revolucionária. Se nós vamos chegar para o Evangelho Rede Viva, querendo fazer o que a gente fazia no ESD, a gente vai ter dificuldades, porque não cumpre o papel. Então, o ESD mesmo evoluiu com o tempo. O último material que a gente revisou com a ajuda de todo o movimento espírita que quis colaborar, houve oportunidade para isso, é uma metodologia que já se abre. Não há mais uma única indicação no material do ESD para fazer de tal forma. Há 2 ou 3 opções em cada um dos temas, né? Para a gente ir aprendendo flexibilidade. E já propunha sempre perguntas reflexivas, perguntas que levam a pessoa a pensar, a buscar o seu caminho interno. Então, é por isso que a gente diz que houve toda uma evolução para chegar onde nós chegamos. Bem, a gente organiza o grupo abrindo, primeiro você tem que preparar os facilitadores. A ideia é que não sejam um facilitador sozinho, e 2 já não são mais, assim, o ideal. Antigamente, 2 era o ideal. Hoje em dia, para o Evangelho Rede Viva, nós temos trabalhado até com 6 facilitadores, 8 facilitadores numa turma. Por quê? Porque a ideia é que os próprios participantes, com o tempo, aqueles que queiram, que têm habilidade, que se dediquem, que se preparem, se façam facilitadores. Então, dentro do próprio de cada grupo, a gente multiplica o número de facilitadores. Chega um momento que aquele grupo, quando ele faz o livro 1, e isso é importantíssimo considerar, o livro 1, as pessoas dizem, mas a gente esperou tanto tempo para estudar Mateus à luz do Espiritismo, agora vai ficar 1 ano estudando um livro que não tem nada a ver? Ah, meu Deus. É complicado, não é não? O pessoal tem pressa. Eu não sei porque essa pressa toda, se nós temos a eternidade pela frente. Lógico que nós temos que aproveitar o tempo e aproveitar bem, mas aproveitar bem o tempo é aprender uma nova metodologia que está justamente no livro 1. E as próprias pessoas que vão participar precisam entender, porque não é o facilitador que faz a metodologia. A aplicação da metodologia é no conjunto. É todo mundo junto. Se os participantes não entendem, acontece esse tipo de coisa que eu vou colocar só um exemplo. A ideia é que os facilitadores falem o menos possível, não é fazer o que eu estou fazendo aqui. Né? Porque a ideia é a participação. Nós conversamos com o Wagner, não havia, né, não tem uma possibilidade, por causa que dá alguns conflitos de tecnologia, de ruído, não é? De microfonia, quando a gente está no ambiente conforme está preparado. Então, o Evangelho Rede Viva é uma metodologia de participação. É participativo. Então, você tem que organizar o grupo de tal forma que haja possibilidade para isso, certo?
nos estudos do Evangelho Redivivo. Então, organizar o grupo, quantas pessoas? Quantas tiver. Se tiver 5 pessoas, o grupo pode ser de 5, de 10 pessoas, de 15 pessoas, de 20 pessoas. Agora, quando passa de 30 presencial, fica um pouco mais complicado. É interessante que pela internet a gente pode atender um pouco mais de gente, olha só. E funciona direitinho, né, quando faz o virtual. Mas, com a habilidade dos facilitadores, pode até ter mais gente. Mas o ideal é que quando chega um certo número, é melhor dividir, ter 2 grupos, ainda que criado simultaneamente, se tiver facilitador para isso, não é? Se não tem, como é que a gente faz? Recorre ao órgão de unificação. Pede ajuda. Talvez tem pessoas de algum centro espírita próximo que pode vir ajudar por um tempo, ou o órgão de unificação promove um curso de preparação, convida pessoas, pode ser feito online, inclusive o curso de preparação, para entender rapidamente a ideia da metodologia, porque a gente vai aprendê-la mesmo, inclusive os próprios facilitadores, quando aplicam o livro 1. Porque ali nós vamos entender o que é a metodologia. E o livro 1 tem uma grande vantagem, porque ele liga a proposta ao Evangelho segundo o Espiritismo, colocando o pensamento de Sócrates, expressado por Platão, que é examinado durante um bom trecho do livro 1. Então faz a conexão do Espiritismo com a nova proposta. Como é que o Espiritismo vai estudar, não é? A gente vai entender de onde vem a metodologia, por que ela se une à maiêutica socrática, não é? A metodologia que Kardec utilizava, a maiêutica socrática, e aí também a questão da orientação de Emmanuel, não é? Então, formado o grupo, a gente começa, ideal é que no mínimo 2 facilitadores, se tiver mais melhor, se não tiver com tempo, forma na própria turma. Quando a turma estiver terminando o livro 1, já poderemos, e tem instrumentos para preparar os facilitadores, ter outros 2, 3, 4, depende do grupo, até mais facilitadores. E esses facilitadores já começam no treinamento em serviço, como a gente chama, faz um curso, né, de 3 horas mais ou menos, para ter uma visão da metodologia mais condensado, e aí vai para a aplicação. E a gente sugere uma ficha de acompanhamento, não é uma ficha de avaliação do facilitador, não. É uma ficha de acompanhamento para ajudar aquele que quer aprender a metodologia a identificar onde é que começa, não é? Onde é que está a apresentação da tese? Onde é que começou a meditação sobre a tese? A análise, né, do tema? Onde é que iniciou o processo do sentir? E que hora que entrou, que momento que entrou a questão da vivência daquele tema? Então, a ficha ajuda a acompanhar a apresentação da tese, discussão da tese, aquela análise, síntese da tese, depois as conclusões com as suas consequências, não é? E assim vai. Bem, então, essa organização, ela tem que ser feita de acordo com a orientação da casa, né, que decide formar o grupo. Não tem facilitadores, recorre ao órgão de unificação para preparar a gente para isso, não tenha pressa, vamos fazer as coisas como tem que ser, não vai ter um curso agora, vai ter daqui a 6 meses, a gente aguarda esses 6 meses, ou a gente procura, não é, se tem algum outro local, que às vezes o órgão de unificação não tem, a própria federativa não está preparando, mas tem uma outra federativa fazendo uma formação, e aí a gente pede para inscrever essas pessoas que estão interessadas em começar. Não importa, vai ser online, vai poder acompanhar à distância, pode estar sendo feito até fora do Brasil, e a gente poder acompanhar, não é? E aí se preparar. Muito bem, então, a gente teria aí essa organização com cerca de, um máximo de 30, né, participantes, pode ter mais, mas ele tem que adaptar as coisas, 2 facilitadores no mínimo, e então a gente estrutura o dia, o horário que a gente vai fazer, lança então a divulgação, faz uma ficha de inscrição para os dados básicos e autorização da pessoa, se for presencial, não é? Então, o que se vai fazer contato tem que pedir licença, essa coisa toda na fichinha lá direitinho, organiza aquilo, aí cria a lista de participação, a gente não fala mais de presença, é lista de participação, é uma lista só de acompanhamento, para a gente, quando alguém não vier, combinar se vai ligar ou não, tem que combinar com o grupo, a gente não pode tomar a decisão, se faltar alguém eu vou ligar.
Espera aí, a pessoa autorizou ligar? Ela concorda em receber a ligação? A gente tem que ter esse respeito, faz parte da própria vivência do evangelho, não é? Não pode invadir a privacidade dos outros. Então, lá na ficha vai perguntar, não podemos fazer contato para enviar informações das atividades do centro? Podemos fazer contato no caso de você faltar, não poder vir, caso você não avise, podemos fazer contato? Tem que colocar essas coisas na fichinha direitinho lá, não é de inscrição, para depois a pessoa ter autorizado. Se ela não autorizar, não pode fazer para aquela pessoa. O que não significa que não vai fazer para os outros. Então, mas uma pessoa não concordou, a gente não vai fazer isso, não. Ela não concordou, o problema é dela, ué. Ela pode ter as suas razões. Agora, os outros, aí tem lá 20 pessoas inscritas. Se um não concorda, ninguém mais vai fazer o contato com os outros. Olha, não está certo isso, não. Aquela pessoa não quer, ciência, tranquilo, não é? A gente se coloca à disposição, diz, hora quando você quiser, você pode entrar em contato, nós estamos aqui nesse número e tal, para lhe atender e tal. E aí faz o contato com os outros que autorizaram. Mas tem que ter respeito, não pode esquecer e um dia ligar para a pessoa que disse que não queria receber a ligação, não é? Então, tudo isso na organização, tá bem, gente? Bom, pode ter mais alguma dúvida? A gente senta aqui de jeito na sala. Aí é que está a situação, não vai sentar sempre do mesmo jeito, não. Normalmente a gente faz um círculo, não é? Mas pode ter momentos de trabalho de grupo? Pode ter momentos de trabalho de grupo, não é só o que vai ter. Mas normalmente a gente faz um círculo para ficar todo mundo vendo todo mundo e ser uma relação de construção coletiva mesmo. Normalmente é assim que a gente faz. Mas pode ter carteira para o pessoal escrever em cima? Pode. Pode ter uma mesa? Pode ter o que quiser, desde que não exista essa estruturação como se fosse uma sala de aula, porque não é uma sala de aula, a gente nem chama mais desse jeito. É um encontro de estudo. A nomenclatura tem que ser atualizada. Um dia um companheiro disse assim, vocês ficam mudando a nomenclatura e não altera nada. Aí eu disse assim, meu irmão, você não acompanhou o que está acontecendo, né? Seguramente não acompanhou. Porque a gente muda a nomenclatura justamente quando a prática que a gente está exercitando, os nomes já não correspondem. Como é que eu vou dizer que eu estou dando uma aula se não é mais aula? É um encontro de estudo. É um momento de construção coletiva. Então, nós passamos por tudo isso no passado. Hoje em dia está diferente. Mas a gente não deve nem ter lista, porque esse negócio de ficar controlando presença, lógico, não tem que controlar a presença. Você tem que acompanhar. Não vai precisar. Inclusive, você precisa ter uma ideia. Como facilitador, como organização, como os coordenadores do processo, saber por que essa turma está diminuindo tanto? O que está acontecendo na turma que está diminuindo tanto desse jeito? Então tem que ter o acompanhamento, sim, porque pode ser falha dos facilitadores, pode ser uma idiosincrasia da turma que tem que perceber, de repente tem que identificar por que é. Então, se os facilitadores estão precisando de ajuda, fazer uma atualização, não é, da metodologia, e aí, com isso, agora nós vamos entrar na metodologia em si. Eu vou colocar uma apresentaçãozinha que a gente já usou outras vezes, quem fez provavelmente vai ver, já viu essa apresentação, mas nós conversamos com o Wagner, tem pessoas novas que não fizeram, estão começando agora, então aqueles que já fizeram, eu peço um pouco de paciência aí, mas pode ser que no momento dos nossos comentários, que a gente gostaria, sinceramente, fosse participativo, que vocês pudessem estar participando também, mas não é possível, então eu vou ter que fazer a construção aqui, né, colocando sozinho. Mas aí a gente vai ver se surgir pergunta, a gente abre para as perguntas e aí a gente faz, né, mais um pouquinho de diálogo, antes de ser só através de perguntas e respostas, tá bem? Então, metodologia do estudo do Evangelho Redivivo. Então a gente já começa aqui com o método kardeciano e a orientação de Emmanuel, e a gente vai entrar um pouquinho na maiêutica socrática também, não é? Sem muitos detalhes. Então, no método de Kardec, aqui eu já vou fazer um comentário, gente, que é muito, muito interessante, não é? Porque como a gente fala do método de Kardec, fala da maiêutica socrática e da orientação de Emmanuel, então surgiu num dado momento num grupo a ideia de que existiam 3 metodologias no Evangelho Redivivo. Então já vou deixar claro, não existem 3 metodologias no Evangelho Redivivo, só tem uma. Que esse é justamente o segredo do Evangelho Redivivo, que deve ser do conhecimento de todo mundo, um segredo coletivo, que é a junção das 3 propostas numa só. Isso é que dá a dinâmica do Evangelho Redivivo.
Então, isso foi fruto da evolução do nosso aprendizado ao longo do tempo. A Marta, inspirada, conversando com várias pessoas, a ajuda de várias pessoas, que foi caminhando até chegar nisso que nós estamos vendo aqui. Então, o método de Kardec, né, que a gente está examinando aqui, é a apresentação da tese, do tema, mas a gente vai ver depois como juntar isso aqui com a maiêutica socrática e também com a orientação de Emmanuel, tá bem? Então, essa apresentação aqui é feita normalmente pelo facilitador ou pelos facilitadores e leva em torno de 10 a 15 minutos, mas atenção, nós estamos pensando num grupo de 90 minutos. Dá para fazer com 1 hora? Dá para fazer até meia hora, só que não dá para aplicar a metodologia, né? Porque você vai fazer em meia hora, vai sobrar 3 minutos para o facilitador apresentar, e aí vai, porque é uma proporção do tema. De 90 minutos, dá aqui 10 a 15 minutos, no máximo, não é 15 minutos aqui para o facilitador apresentar a tese, o tema que vai ser abordado. Pode variar isso? É sempre o facilitador que fala? Surgem essas perguntas. Não precisa ser o facilitador o tempo todo. Já depende do tema, depende do grupo, depende do que a turma, né, como é que a turma tem andado. Pode ser que se vá colocar um tema já conhecido do pessoal, pelo menos de alguma maneira, que foi estudado, por exemplo, em Mateus, agora está sendo estudado de novo em Marcos, e o facilitador, conhecendo a turma, ao invés dele ir apresentar, ele pode lançar pergunta e deixar os participantes falarem. Ele pode pedir para algum participante vir preparado para fazer esses minutinhos de apresentação do tema ali. Alguém que se destacou no estudo anterior, que ele vê que tem condições, alguém que está já se preparando, inclusive, para ser facilitador, já está no apoio de facilitação. Então, pode variar aqui. Pode colocar uma música no começo? Pode botar um vídeo mostrando Jesus e os discípulos? Se tiver relacionado com o tema, pode. Desde que ajude a introduzir o tema, a apresentação desse tema. Aqui é onde a gente vai ver, né, os aspectos históricos, o significado dos termos, o entendimento da época, a contextualização, não é? É aqui onde a gente vai ver isso, é o conhecer a mensagem nesse momento. Então, nós vemos que na apresentação do tema é um versículo ou mais versículos, ou o tema da escritura, e que serão apresentados inicialmente pelo facilitador para análise geral. Então, vai partir do conhecido para o desconhecido. É onde entra o histórico, a questão geográfica, a linguagem usada na época, quais eram as personagens, qual o significado de certos termos naquela época, por que foi utilizado tal símbolo e não tal outro. Então, é nessa hora aqui, né, como o que representava essa figura que Jesus colocou aqui naquele momento de entendimento, o que seria estar embaixo da figueira, e coisas assim, não é, que a gente pode colocar aqui uma ideia para começar, não é, a discussão, a análise que vai vir logo em seguida, depois dessa apresentação aqui. Bem, aí nós temos aqui Kardec colocando no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 3, para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Quer dizer, não é novidade, gente. Kardec já estava falando desse assunto. Por que a gente disse que foi ele que nos começou a preparar para o Evangelho Redivivo? Por causa disso, dessas coisas, olha só. E não é só isso que ele fala, né? Ele fala mais ainda, que é preciso entender os termos, não é? E aí, nessa apresentação, a gente tem que seguir já a orientação do próprio codificador, não é? Especificando, levando para o entendimento das pessoas. E por que vale ouvir aqui os participantes já nesses 15 minutos, às vezes? Porque pode ter participante que estudou o assunto, que traz elementos que o próprio facilitador não tinha encontrado. Então, é importante a gente ter a contribuição também nesses minutinhos iniciais, quando é o caso.
A discussão da tese, dentro do método kardeciano, 45 a 60 minutos no máximo, de 1h30. A gente tem recomendado, inclusive, que quando o grupo pode fazer de 2 horas, para dar mais tempo de participação para o pessoal. Porque antigamente no ESG, né, a gente viveu isso, quando a pessoa ela queria contar uma situação que ela viveu relacionada com o tema, a gente tinha que cortar, às vezes não dava tempo de deixar. Depois nós estamos aprendendo que isso aí é importantíssimo, que a contribuição da pessoa é o exemplo que pode comover o outro. Está falando do perdão e a pessoa quer contar uma situação em que ela foi perdoada. Normalmente, se ela falar de que ela perdoou, é um pouquinho de jactância, né? Mas, às vezes, cabe, inclusive. Tem que ver o contexto e tudo. Mas a pessoa contar uma situação, eu fiz tal coisa e tal, conta aquela experiência, e quando fulano ou fulana me perdoou, meu Deus, como aquilo me tocou lá dentro da alma e tal. Isso é um exemplo que fica para as pessoas se lembrarem, não é? Do quanto é importante a gente perdoar, como é que a outra pessoa se sente quando ela está sensibilizada para o perdão e assim sucessivamente. Bom, é só um exemplo, né? E aí entra nessa discussão da tese, normalmente aqui a gente faz uma colocação para vocês, nós temos um conteúdo muito bom sobre o assunto, e o conteúdo é denso, estou dando um exemplo, tá? Vai levar 4 slides para colocar esse assunto. O que eu faço, meu Deus? Porque a gente já chegou à conclusão de que para 1h30 a gente não deve passar de 15 slides, né, 16 slides. E não pode estar muito sobrecarregados os slides, porque não dá tempo. Se você deixar o pessoal participar, não dá tempo. Então, a gente não pode ter slide demais. Por isso é que, às vezes, inclusive, alguns grupos pegam os temas que estão já colocados lá no livro 2, por exemplo, e divide o tema. Às vezes, até no livro 1 tem tema que a gente pode colocar em mais de uma vez. Então, faz a divisão para poder realmente aprofundar naqueles aspectos. Então cada vez vai ter a apresentação, a discussão, e vai ter as conclusões e consequências, sim. Se separar, vai fazer, em cada um dos encontros vai fazer isso. Então, se a gente tiver 2 horas, então esse tempo aqui aumenta para a discussão da tese com o grupo. Você tem, então, aquele slide denso lá, aquele conteúdo denso, vai para 4 slides. O que eu faço com isso? Você pode ter a opção de colocar os 4 slides para serem lidos pelo grupo. Você pode também ter recomendado ao pessoal que leia antes, que conheça o material antes, que venha preparado. Não é? Mas nem todo mundo vai fazer. Pô, tudo bem, mas nós vamos criar cultura com o tempo. Com o tempo a pessoa vai ver que se ela faz, ela tem condição de participar. Se ela não faz, ela não tem. Então, vai aumentando o número de pessoas com o tempo que vai lendo. Não é? Especialmente se nessa situação a gente, ao invés de colocar aquele texto longo, você pode colocar um texto pequeno de introdução do assunto, larga perguntas para discussão e depois coloca a essência no final. Né? Depois que o pessoal falar. Então, houver a participação, a construção coletiva do tema. E aí, volta a recomendar. Veja, gente, tem um texto grande sobre isso aqui, ou um texto de 2 páginas, que não é grande, mas são 2 páginas, que a gente recomenda para vocês lerem lá no livro tal, ou no material que a gente tem para o nosso estudo. Bem? Ok. Acompanhando o nosso tempo, né? Então, a discussão e desenvolvimento do tema aqui agora. Após essa apresentação geral, então, os participantes são convidados a se manifestarem, buscando enriquecer o assunto com informações fundamentadas nas orientações espíritas, sempre apoiadas nas obras de Kardec e subsidiárias, fiéis à doutrina espírita. Então, olha aqui, é importante que os participantes e facilitadores sigam os textos dos livros publicados do programa, o Evangelho Redivivo, né, os textos que estão lá no livro. Porque, às vezes, a pessoa pega o tema e faz uma outra pesquisa tudo diferente do que está proposto. Aquilo ali tem uma condução, tem uma inspiração. Você pode agregar texto? Pode. Você pode suprimir algum texto, substituir por outro? Pode fazer tudo isso.
mas tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente sai fora do rumo. Tem uma proposta toda elaborada com inspiração da espiritualidade e a gente sai pela tangente fazendo outra coisa completamente diferente. Então, pode fazer, sim, agregação de texto, substituição de texto, tirar um e colocar outro, pode fazer isso, porque depende da turma, depende do que o facilitador está vendo e onde ele quer chegar com aquilo que ele está fazendo, ou os facilitadores, porque o ideal é que prepare em conjunto, né? Inclusive, eu esqueci de colocar lá na organização, a gente costuma fazer assim, são 2 facilitadores. Fulano, você faz até a metade, eu faço a outra metade. Isso aí podia funcionar bem antes, hoje não, tá? Você pode até fazer, é uma opção, só que não vai funcionar dentro da metodologia do Evangelho de Vivo. Sabe como é que a gente faz para funcionar bem? Você tem um slide, e no slide tem 2 perguntas. Um dos facilitadores apresenta uma pergunta e acompanha a resposta e a conclusão, e o outro apresenta a outra. Tem 2 lâminas, né? Uma lâmina tem um textinho lá e tal. Alguém vai ler o texto, um dos facilitadores acompanha, a próxima é do outro facilitador. Porque é um trabalho como se fosse um fazendo, não é? Para que a turma se torne um estudando junto. Então é muito importante, né, a gente sair da nossa caixinha, que a gente costuma criar as caixinhas, entrar dentro dela e depois a gente não consegue sair, quer botar todo mundo dentro da caixinha que a gente criou na cabeça da gente. Então tem que ir trabalhando essas flexibilidades, não é? Então, Kardec, lá na introdução 3, de novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, vai colocar muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais por falta da chave, que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente, e como todos o reconhecerão melhor ainda mais tarde. Nós estamos nessa época, gente. O Espiritismo tem a chave. Então, a interpretação sempre é do Espiritismo. Nós podemos consultar autores que escreveram sobre aquele assunto que a gente está tratando ali, do Novo Testamento. Sim, podemos. Mas entendamos uma coisa. O encarnado faz suposições. Quando nós temos uma palavra de Emmanuel, não é uma suposição. Ele esteve lá, ele viu como foi que aconteceu, ele investigou. Então, quando Emmanuel diz que o primeiro evangelista foi Mateus, é porque foi Mateus, não foi Marcos. Mas a gente vai e fica ouvindo as elucubrações de investigadores da atualidade que chegam à conclusão de que o primeiro foi Marcos porque ele é mais sucinto. Quando a gente escreve primeiro, escreve menos. Desde quando? Isso é elucubração de alguém. Mas a gente fica com isso na cabeça da gente. O primeiro evangelista foi Mateus, não o texto que a gente tem hoje. Porque o que Emmanuel coloca lá no Paulo Estevão é que Paulo consultava as anotações de Mateus, que mais tarde os discípulos transformaram no evangelho que a gente conhece agora. E esse pode ter surgido depois de Marcos, não é? Mas o primitivo, original mesmo de Mateus foi o primeiro. Então, é uma coisa que a gente tem que examinar à luz da razão, para não ficar aceitando, não é, aquelas elucubrações que vêm de fora, que às vezes não tem uma base. Inclusive porque, quando Lucas já estava acompanhando Paulo, e Lucas estava convivendo com Maria, Marcos era criança, pô. Era um jovenzinho. Como é que Marcos escreveu primeiro que Lucas? É complicado isso, não é não? Mas, de toda maneira, ele entra como o segundo. De toda forma, não é? Porque virou essa tradição aí. Mas vamos lá. É questão de lógica dentro do contexto. Método kardeciano. Síntese ou conclusão da tese. É o tema com as suas antíteses, né? Se tiver. Se tiver antítese, tem que apresentar. São 20 a 25 minutos de 1h30, aqui na síntese ou conclusão. Não é o facilitador que faz a síntese sozinho, é uma construção que vai sendo feita através de perguntas, levando o pessoal daquilo que eles leram, que eles buscaram, para colocar da experiência acumulada, não é? Aqui para, então, o que a gente faz? Apresenta a tese. Na hora que você vai fazer a análise da tese, você separa em blocos, em subtemas, em argumentos, e vai examinando tudo.
aqui na síntese você vai extrair a essência de tudo aquilo que foi analisado. Análise, desmembramento para ver as partes. Aqui é a recomposição do todo agora com a essência que a gente extraiu da análise. Tudo bem? Então, no método kardeciano tem o fechamento ou síntese, não é? É o fechamento das ideias, dos assuntos analisados segundo o entendimento espírita, que deve ser conduzido de tal forma que propicie aos participantes oportunidade de reflexão da própria conduta moral, das escolhas realizadas na existência, avaliando se essas guardam ressonância com as lições do Cristo. Então, nós vamos olhar aqui, que é aquele momento, não é? Da interiorização, que começa depois da análise pelo sentir, não é? E vai levar para uma alteração, uma mudança interna, que vai levar a um novo comportamento, a uma nova vivência. Bem, então as reflexões finais são de 5 minutinhos. Normalmente a gente aqui não abre para o pessoal comentar, mas pode, dependendo da circunstância. São considerações destinadas à autorreflexão, apresentadas na forma de uma frase, uma imagem, um poema, um canto, aquilo que quiser usar, às vezes traz uma música ali, alguma coisa que auxilia, mas pode ser feito através de perguntas reflexivas. Lança algumas perguntas e deixa o pessoal pensando no assunto. Às vezes, inclusive, a depender do tema, a gente deixa mesmo, lança a pergunta e ninguém fala nada. Fica ali 1 minuto, 2 minutos, a gente meditando, considerando, trazendo isso para a nossa interioridade mesmo, trabalhando o nosso sentir, porque é do sentir que vai ter a vivência. Se a gente não sente, não há uma vivência segura. Então, as reflexões finais, então, aproveite o período da autorreflexão não como forma de procurar meios para superar os outros, mas sim para a sua autossuperação. Heronildo Paulino, isso é um pensamento, não é? E nessas reflexões finais, isso não é da minha responsabilidade. As ideias dos outros, os erros dos outros, as crenças dos outros, as consequências das ações dos outros, o modo de viver dos outros, as palavras dos outros, as ações dos outros. Isso não é da minha responsabilidade. Agora é da minha responsabilidade as minhas palavras, minha conduta, minhas ações, meu esforço, meus enganos, minhas ideias, as consequências das minhas ações. Isso é questão minha, intransferível, não é dos outros. E eu preciso aprender a definir e identificar o que é dos outros e o que é meu. Qual é a minha responsabilidade e o que é a responsabilidade alheia. No que é que eu posso ajudar o outro, mas principalmente que condição tenho eu de ajudar o outro se eu tenho problemas ainda mais graves do que ele. Então, eu tenho que trabalhar as minhas situações para adquirir condições de ajudar, porque é para isso que a gente vai. Nós fomos criados para nos auxiliar mutuamente. Então, Emmanuel, no Consolador, na questão 282, nos coloca: o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Aqui já não cabe mais, nossa, mas como essa lição se encaixa por fulano ou para fulana? Provavelmente a pessoa está cega e não está conseguindo ver o quanto a lição serve para ela própria. Então está usando o subterfúgio de transferir para o outro para não assumir a responsabilidade da própria transformação moral. Então aqui é um momento de reflexão profunda que a gente tem que fazer com o Evangelho Redivivo a cada tema que a gente encontra. E leva realmente, tem várias pessoas que têm comentado: meu Deus, eu estudo o Espiritismo há 30 anos, 40 anos, e só agora eu estou conseguindo realmente fazer as mudanças que eu não tinha conseguido até então. Que o Evangelho Redivivo tem essa proposta. É prática pura. A teoria nós já tivemos durante aí quase 200 anos de Espiritismo. Com o Evangelho de Jesus, a teoria nós já tivemos há 2000 anos. Não é que o Evangelho de Jesus não tenha as condições da prática. Tem, tanto é que aqueles que praticaram avançaram, evoluíram. Mas nós ficamos atrás. Não quisemos, não fizemos.
Agora estamos convidados, neste ideal-bar da nova era, a fazer o que a gente não fez nos últimos 2000 anos. Como correlacionar o método de Kardec com a orientação de Emmanuel? Qual é a orientação de Emmanuel, não é? Qual é a orientação de Emmanuel? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, que daqui a pouquinho a Marta vai, né, mais tarde, vai colocar para vocês um aprofundamento sobre isso aqui. Então, vamos correlacionar a metodologia de Kardec, não é, com essa proposta de Emmanuel, considerando sempre a maiêutica socrática. Dentro da maiêutica socrática, nós vamos encontrar, não é, aquela questão do parto das ideias, que é justamente a questão de colocar perguntas ao invés de dar respostas. Então, Sócrates utilizava muito isso. Ele sabia a resposta? Ele sabia a resposta. Mas ele considerava que a resposta estava dentro do indivíduo. E que se ele soubesse colocar as perguntas certas, o indivíduo encontraria a resposta, que teria mais legitimidade do que se ele desse a resposta pronta. Então, ele fazia dessa forma no campo do ensino, da educação, da filosofia. No entanto, Jesus utilizou essa mesma metodologia de Sócrates, se nós prestarmos atenção, mas com uma diferença. Já não era mais a dialética socrática, não era a maiêutica socrática simplesmente, era a dialógica do Cristo, porque ele levava, por essa metodologia, o indivíduo a chegar justamente no conhecer a mensagem, no sentir a mensagem, no viver a mensagem, nos diálogos que ele estabelecia. Ele fazia perguntas reflexivas voltadas para os aspectos da transformação moral da criatura, que não era propriamente o objeto de Sócrates, então, porque também não era o momento para isso. Não é? O objeto dele era o conhecer, era ficar no campo do desenvolvimento do intelecto, apesar de que Sócrates tratou e Platão registrou isso com muita propriedade, não é? Da questão do que é o ser, de onde ele vem, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai. Sócrates já introduziu esse assunto, não é, do ser espiritual que habita o corpo de carne, não é? Então, nós vamos ver a evolução do processo com Jesus, quando surge, então, aquilo que a gente pode chamar da dialógica cristã, não é? Que vai ser utilizada naturalmente aqui no Evangelho Redivivo. Então, na apresentação do tema de Kardec nos contextos históricos, de linguagem, geográficos, culturais, de personagens, etc., é o conhecer de Emmanuel. Né? É Alcione quem coloca isso no capítulo 3 da segunda parte do livro Renúncia. Não é? Discussão do tema, então, em Kardec, é o conhecer e meditar a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Segundo Emmanuel, é ater-se ao conteúdo, não à forma. Então, essa discussão da tese é conhecer, é meditar, é ir levando o conhecimento para a meditação, e aqui nós temos que entender que a meditação tem vários aspectos, tem muitos escritos sobre meditação, muitas formas de meditar, e aqui Kardec está colocando, e tem gente que diz assim, esse negócio de meditação é esotérico, não é espírita, né? Aí, nessa hora, eu digo assim, você leu a codificação? Eu li. Eu digo, então, eu vou fazer um convite, leia de novo. Pega um lápis para não estragar o livro e vai circulando quantas vezes Kardec fala sobre o assunto da meditação. A pessoa fica surpresa, porque é todo o tempo, né, quando tem as questões da reflexão. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Se não é uma proposta de meditação, não é dirigida, é uma meditação discursiva, e que vai para o campo do sentimento na interiorização, sai da discursiva, que é a análise de textos, análise de objetos externos, análise do que está fora de nós, para uma análise interna, um mergulho interno, onde a gente vai encontrar o sentir. Não é? Então, é no sentir que a gente faz a checagem dos valores, né, que vai vir aqui depois na síntese, conclusão, né, com as antíteses, se tiver. E aqui a gente tem que prestar atenção, a antítese não é para ficar discutindo, a antítese, o facilitador apresenta, ou um participante vem e apresenta, não é para discutir, não é para perder tempo com isso, não é o objeto. Então a antítese o materialista diz que a alma não existe, isso é uma antítese, pronto. Nós vamos discutir o assunto, não, nós vamos discutir que
o assunto conforme Kardec coloca, a alma existe. Por que a alma existe? Isso, e aí a gente vai, não há as razões do materialista que a gente vai estar discutindo, a gente precisa conhecer, saber disso, mas nós não vamos perder tempo com as antíteses, quando nós podemos trabalhar com os conteúdos e aprofundá-los, que já esclarece as antíteses, naturalmente, tá bem? Porque às vezes via discussão, um acredita numa coisa, outro acredita noutra, mas nenhum sabe nada, só acredita naquilo. É por isso que eu já disse para 2 companheiros materialistas, um deles entendeu na hora, o outro não entendeu não. Quando ele falou, primeiro disse assim, eu não creio em Deus. Aí eu digo assim, eu também não. Ah, mas você não é espírita? Eu sou. Uai, mas o espiritismo não diz que Deus existe? Sim, o espiritismo diz que Deus existe, mas eu não acredito. Eu não acredito porque eu sei que Deus existe. Eu tenho convicção da existência de Deus, não preciso acreditar. E não é petulância, não, é convicção formada com base no estudo, na vivência. Não é uma questão de prepotência, não. É uma questão de convicção mesmo. Está formada a convicção. Então não preciso crer. Apesar de que a crença, não é, nos ajuda muito no sentido da fé, da confiança, não é, que a gente tem. Então, nesse sentido, não é, a gente pode falar que tem a crença, mas nós temos a convicção da existência de Deus. Então, aí eu disse, mas na realidade, né, falei para os 2, você é o maior crente que eu já conheci até agora. Um deles não entendeu, eu tive que explicar. O outro, ele olhou para mim assim, os olhinhos dele se iluminou e falou, rapaz, você está querendo dizer que eu creio que Deus não existe, né? Falei, ué, você crê que Deus não existe. Aí você poderá me pedir uma prova de que Deus existe. Eu posso te dar a contraprova. Me prove que ele não existe. Vamos ver se você consegue. Então, a questão é realmente, não é de convicção dentro do processo, sem ânimo de impor. A pessoa, às vezes, ela é ateia, é materialista, e é um cidadão que ajuda todo mundo, que faz o bem, que tem interesse no bem da humanidade, que se entrega a trabalhos científicos de pesquisa, de busca, utiliza a vida inteira naquilo. Esse sujeito vai chegar no mundo espiritual e vai ser discriminado porque ele não acreditava em Deus? Isso não é o que acontece, não. Ele vai ser muito bem recebido lá, porque ele está fazendo justamente o que Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Então, se a gente tem caridade, e a pessoa, ela faz, né, a caridade, ela pratica o bem, e não, diz que não crê em Deus, normalmente é por uma equivocação. Não acredita no Deus das religiões. Nesse Deus a gente não acredita mesmo. Alguém comentou uma vez para mim, mas Nietzsche matou Deus. Aí na hora eu fiquei pensando no assunto, né? Eu li coisas de Nietzsche, eu conheço o pensamento de Nietzsche, né? Li Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal. Então tinha uma noção de que é Nietzsche, né? E aí eu fiquei pensando no assunto, conversando com outras pessoas, a gente vai formando convicção. É bom a gente conversar com outras pessoas, ouvir outras pessoas também sobre o assunto, né? Espíritas e não espíritas. Aí, com o tempo, eu formei a seguinte convicção: de fato, Nietzsche matou mesmo o Deus das religiões, que nunca existiu, foi uma criação das religiões. Aqui, agora, esses tempos no Brasil, um padre falou de público. Infelizmente, eu não guardo os nomes, mas ele colocou, tá aí pelo YouTube, ele afirmou que a Igreja Católica tem contribuído para criar o ateísmo, que é o que Kardec já coloca lá de trás, já colocou isso para nós. Por que o padre chegou a essa conclusão? Ele diz porque a igreja criou um Deus, não é? Que é um pai pior do que os pais humanos. Porque qual é o pai normal, mãe normal, que quer que o seu filho fique no inferno eterno para sempre e que não aceita o arrependimento do indivíduo? Então, esse Deus não existe, né? Esse Deus é uma criação, e esse foi o Deus que Nietzsche matou. Ele não matou Deus nenhum, porque esse Deus não existe. Agora, Deus, de fato, né, o Pai criador de todos nós que Jesus nos apresentou, esse aí não é essa figura que a gente vê. Então, a gente precisa meditar, sentir, não é, dentro aqui da proposta, dentro dessa relação, nós vamos ter as reflexões finais aqui, que é o esforço para vivenciar a mensagem do Cristo. A gente não vai, às vezes, vivenciar ali na relação com as pessoas, apesar de que há aspectos que a gente vivencia, o respeito ao outro, ouvir o outro e tudo isso, né? Então, nós vamos levar isso para casa, né? Se interiorizou. Se tornou sentimento, vai alterar os valores internos que a gente tem.
não é? Os valores que nortearam nossa vida até agora, valores sociais, valores individuais, valores da família, valores da educação que a gente recebeu. Então, aí a gente vai checar esses valores todos que nortearam com os valores da Boa Nova. E, nesse processo de conhecer, meditar, sentir, a gente vai mudar os nossos valores e, ao mudar o valor, naturalmente, a gente vivencia conforme os novos valores, né? Essa aqui, na correlação, é a proposta. E aí nós temos, então, olha, numa avaliação permanente, eu estou fechando aqui, usar o método indicado por Kardec, aplicar as orientações de Emmanuel e enfatizar tudo isso na dialética socrática, utilizando a dialógica do Cristo, que é o diálogo na construção do conhecimento. O conhecimento está construído lá fora. Kardec já preparou com os espíritos, e ele é progressivo na medida que nós vamos avançando, os espíritos vão nos trazendo novas orientações, mas ele tem que ser construído dentro de cada um de nós, com o esforço pessoal da gente, senão a gente não chega aonde a gente tem que chegar. Vou interromper aqui, Wagner, eu creio que temos os 15, né, talvez 20 minutos, se for o caso, ver se tem alguma pergunta. Se não tiver, a gente, então, dá continuidade no aprofundamento, e tem aspectos para aprofundar naturalmente dentro dessa questão da organização e da metodologia. Voltamos aqui para a apresentação, para a gente fazer essa reflexão aqui. Vejam aí onde é que a gente está aqui, deixa eu ver. Muito bem. Eu vou colocar no modo de apresentação. Isto. Então, o que é isso aqui? Foi elaborado pela Marta, né? A gente está usando a apresentação que ela preparou. Nós vamos observar aqui a importância no Evangelho Redivivo de priorizar a metodologia kardeciana do estudo-aprendizado, não é, casando essa metodologia com a orientação de Emmanuel e a maiêutica socrática, não é? E a gente tem que trabalhar na persistência, na mudança do comportamento, desenvolver as virtudes, como a gente colocou, não é? E manter um diálogo de acolhimento, de fraternidade, gentileza nas reuniões, ouvir mais as pessoas, dar mais atenção, o facilitador ao grupo, o próprio grupo, entender, não é, na metodologia, que se o facilitador não deve falar todo o tempo, também a pessoa não deve falar todo o tempo, porque tem gente que adora. Qualquer coisa, levanta a mão na frente e fala. E fica falando, às vezes fica falando 10 minutos, e aí cabe ao facilitador, né, ter uma conversa com essa pessoa, essa não é a metodologia, a gente deve ser sucinto, colocar a essência. Se é uma situação que viveu e quer colocar, coloca a situação e passa a palavra adiante, não é? Porque senão acapara. E tem gente que é egocentrada e não percebe. Mas aqui, no trabalho, a pessoa vai, né, no próprio estudo, a pessoa vai se dando conta. E cabe da habilidade do facilitador ir conduzindo, né, isso aí. Então, a gente, inclusive, estabelece metodologia com o pessoal. Tem que levantar a mão para falar. O fulano levantou a mão e outra pessoa levantou a mão. A gente olha, a outra pessoa não falou ainda, a gente fala para o fulano, fulano, como você já falou, vamos agora esperar que fale o fulano primeiro, e se sobrar tempo a gente passa para você, tá bom? Aí passa para a pessoa falar primeiro. Então a pessoa já vai entendendo, opa, tem que dar chance para os outros também, de participar. E o Evangelho Redivivo é projeto de vida, a ser executado em diferentes encarnações. É o que a gente vem fazendo aí ao longo dos milênios, múltiplas reencarnações para chegar onde nós chegamos, e não vai ser de repente que a gente vai virar santo, não é? Mas a metodologia do Evangelho Redivivo ajuda muito, porque é o espiritismo na prática, gente. É o espiritismo acontecendo, porque o espiritismo é o Evangelho Redivivo. Ele traz o ensinamento do Cristo na sua pureza primitiva. E ao entender o ensinamento na pureza primitiva, nós temos elementos para mudar a nossa vida. E a proposta é essa, é mudar mesmo. Eu não posso amanhã ser igual que eu estou sendo hoje, senão eu não estou utilizando a metodologia cristã, que ela é de renovação constante, de conquista de nós mesmos ao longo do tempo e do esforço individual. Então, interpretar a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita é um esforço de melhoria moral do ser humano para a construção do homem de bem,
E nós temos os aspectos históricos e culturais que são muito importantes, mas eles são secundários. Eu esqueci de falar, gente, que tem um contributo do NEP aqui. A hora que a gente lê isso aqui, a gente lembra do NEP. O NEP deu uma contribuição muito importante também para o surgimento do Evangelho Rede Vivo. E tem grupos que seguem fazendo o NEP. Ele tem um propósito específico. Ele é um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho. Então, ele fica, muitas vezes, né, no aprofundamento dos aspectos históricos, culturais, mas o Evangelho Rede Vivo, ele tem uma proposta de não ficar nesses aspectos. Eles são citados como referência para nos situar, para contextualizar, e nós vamos para a essência. A gente fica a maior parte do tempo na essência, que é a moral que o Cristo veio nos trazer de fato. E manter o foco no Cristo, o Messias de Deus, guia e modelo da humanidade. Isso aqui desde o comecinho, né, a Marta, com a conversa com o Haroldo Dutra, o Haroldo sugeriu que fosse mantido o foco no Cristo, e é lógico, né, o trabalho tem que ser mantido com foco no Cristo, senão não faz sentido.